Este vídeo é um tutorial para as pessoas interessadas no estudo de proteínas por meio de ferramentas de bioinformática. O dogma central da biologia molecular consiste na capacidade do DNA ser transcrito numa molécula simples de RNA e esta ser traduzida em uma sequência primária de aminoácidos, os quais, dependendo da sua composição e das ligações que ocorrem entre si, determinam o enovelamento da proteína e assim a sua estrutura tridimensional e, consequentemente, a sua função, reflexo da região codante do gene. Dessa maneira, a bioinformática é uma ferramenta essencial na análise de sequências genômicas completas, identificação e extração de sequências codantes do gene e, consequentemente, na determinação de proteínas correspondentes a esses genes e a sua função. Essa função e como as proteínas agem no organismo de um indivíduo são determinadas através da elucidação de estruturas moleculares tridimensionais e da identificação da relação entre estrutura e função biológica. Algumas aplicações do estudo estrutural das proteínas podem ser, por exemplo, na elaboração de novos fármacos. Já é sabido que o dobramento errado de algumas proteínas pode ocasionar diferentes doenças. Por exemplo, o dobramento errôneo de proteína em algumas regiões do cérebro pode formar algumas formas tóxicas que afetam o desenvolvimento dessas células neuronais, causando assim o mal de Parkinson, a doença de Alzheimer, entre outras. Então, a identificação de alvos chaves para alguns medicamentos, neste caso, pode ser um alvo do estudo estrutural de proteínas. Assim também como o dobramento errado da proteína P53, que está relacionada à regulação dos oncogêneses. Dessa forma, alguns focos de pesquisa atual buscam procurar encontrar a conformação errada dessas proteínas, o que causa essa conformação errada, bem como identificar quais proteínas se relacionam com o mau prognóstico e o desenvolvimento de novas terapias que restaurem a função dessa proteína mutante. Então, as técnicas de bioinformática para o estudo de proteínas buscam identificar padrões estruturais, como os domínios funcionais, analisar a estrutura, como domínios transmembranas, sítios de fosforilação e outros sítios de interesse, bem como estudar a homologia das proteínas, buscando predizer a função de uma nova proteína que se tenha descoberto, comparar uma nova sequência, caracterizar famílias e analisar a evolução molecular entre diferentes espécies, bem como predizer sua localização celular. Assim sendo, as proteínas são macromoléculas biológicas que se organizam em uma hierarquia modular. Ela também é o reflexo fenótipo de genes, como esses genes são expressos, e como esses genes atuam nos organismos, qual a atividade desses genes. Essa função depende criticamente da sua estrutura dimensional. Dessa maneira, ao longo da evolução, a seleção natural agiu principalmente sobre a função das proteínas. Dessa forma, as estruturas tridimensionais se conservaram mais do que as sequências de aminoácidos em si, a sequência primária nas proteínas e genes codantes, determinando assim famílias estruturais de proteínas. O enovelamento proteico, ele consiste do fato de que aminoácidos sequencialmente distantes podem interagir em uma mesma região espacial, dependendo das condições físico-químicas do meio, determinando assim padrões conformacionais daquela proteína, cujo alinhamento estrutural pode determinar a função de acordo com a sequência em estudo, partindo-se do princípio que duas proteínas com função similar possuem similaridade estrutural. Então, alguns programas e sites podem nos ajudar neste estudo relacionado a proteínas, como, por exemplo, a identificação de domínios funcionais, que pode ser realizada através do ProSite, o estudo estrutural de proteínas, que pode ser realizado em sites como Pifan, NetFOS, Aramenon e o programa PIMOL, a homologia de proteínas, que pode ser realizada através dos programas AlineX e dos sites que contém ClustalW, Takeoff e o site Aramenon, e a predição da localização subcelular, que pode ser realizada nos sites CloroP, Predotar, Mitoprot, Psort e Aramenon.
O primeiro passo para se iniciar o estudo com proteínas é buscar a sua sequência em um banco de dados. Então, nós podemos utilizar inicialmente o site do NCBI. A gente vem aqui em qual banco de dados nós queremos buscar. Então, buscaremos em proteínas e aqui a gente digita o nome da proteína de interesse, que no caso nós vamos usar a proteína malato desidrogenase. Os termos têm que ser no idioma inglês. Clicamos para buscar. Aqui nós teremos mais de 26 mil tipos de resultados para essa enzima. No entanto, a gente pode refinar este processo. Aqui nós encontramos anotações sobre essa enzima que nós estamos buscando. Mas a gente pode filtrar aqui pelo organismo que nós queremos analisar, que no caso vai ser da Arabidopsis. Então, ao buscarmos a Arabidopsis, a gente clica aqui do lado e aquele valor que antes era de 26 mil, agora diminui para o número de 185. A nossa intenção é buscar sequências já curadas pelo programa, que são sequências que já foram corrigidas por curadores e, portanto, provavelmente estão mais corretas. Essas sequências geralmente são identificadas pelas letras NP, para o caso de proteínas. Então, nós vamos pegar daqui, por exemplo, esta. Nós temos mais um NP. Vamos trabalhar com essas duas por enquanto. Então, essa página vai abrir algumas informações sobre a proteína do nosso interesse, mas o que mais vai nos interessar neste momento é a sua sequência de aminoácidos, que nós podemos de uma vez pegar no formato FASTA, que é o mais utilizado por todos os programas e sites que trabalham com análise estrutural de proteínas. Nós podemos fazer isso para as duas que nós resolvemos estudar. E para facilitar nosso trabalho, é bom que a gente já copie essas sequências em um arquivo de Word e salve entre os nossos documentos para que se a gente precisar disso em um outro momento, já está em nossas mãos. O formato FASTA consiste do sinal de maior seguido pela identificação da proteína e logo abaixo a sua sequência de aminoácidos. Então, nós copiaremos toda essa informação. Então, colamos no Word. Vamos colar também a outra sequência que nós selecionamos. Está aqui. O interessante do site do NCBI é que neste próprio site a gente já pode trabalhar com a ferramenta BLAST, que vai analisar a homologia dessa proteína em relação a diversas outras. Por exemplo, se nós tivéssemos sequenciado uma proteína em nosso laboratório, nós poderíamos usar essa ferramenta para identificar sua homologia com outras proteínas já pré-existentes e talvez predizer a sua função. Nós vamos voltar aqui nesse link. E clicar em Run BLAST. Por aqui também a gente tem outras ferramentas, como por exemplo, identificar domínios conservados dessa proteína.
Uma vez que a nossa proteína de interesse já é uma proteína cadastrada no site, ela já foi identificada pelo seu código. No entanto, se fosse uma proteína que nós sequenciamos, poderia ser inserido aqui também a sua sequência de aminoácidos. Como já é uma proteína cadastrada, o próprio site já reconhece o seu identificador. Descendo aqui um pouco a página, a gente poderia selecionar, por exemplo, o nome do trabalho que desejamos correr, o organismo que nós pretendemos analisar, mas isso é opcional, então não vamos trabalhar, e selecionar o tipo de blast que desejamos fazer. No caso, nós trabalharemos com blast P, pois é um tipo de blast que analisa uma isca de proteína em relação ao banco de proteínas. Então, clicamos em blast. E aqui, através da sequência que nós utilizamos para analisar a homologia, nós obtemos estes resultados. Essas cores indicam o grau de identidade que essa proteína tem em relação às demais analisadas. Então, a cor vermelha indica alta identidade. Então, aqui, cada uma dessas linhas vermelhas se refere a uma proteína de espécies diferentes, mas que tem alta homologia em relação à proteína do nosso interesse, que nós utilizamos para realizar essa análise. E aqui, essas proteínas são listadas abaixo. Então, nós encontramos aqui 100% de identidade com a malato desidrogenase de Arabidopsis thaliana, que é exatamente a proteína que nós colocamos para ser analisada. Sinal de que essa sequência está correta. Mas essa proteína também tem 100% de identidade com proteínas realizadas com outras notações. Podem ser a mesma proteína, como de fato deve ser, mas essa proteína pode ter sido inserida neste banco de dados com outra notação, por exemplo, malato desidrogenase NAD de cloroplasto. E então aqui são listados esses graus de identidade que nos permitem, se caso essa proteína fosse a proteína desconhecida, através desse grau de identidade nós poderíamos predizer que proteína é essa e que função essa proteína realiza no organismo estudado. Aqui a sequência e a sequência de cada uma das demais proteínas que foram realizadas aqui o estudo de homologia. Outro banco de dados que também pode ser utilizado é o banco de dados chamado PDB, ou Protein Data Bank, no site do rcsb.org. Este é um banco de dados altamente utilizado e nós podemos aqui buscar por autor, por macromolécula, por sequência ou por ligantes. Por exemplo, buscando por sequência, a gente utiliza a sequência que foi encontrada lá no site do NCBI, que nós colamos no Word e buscamos aqui. Então, através da sequência que nós buscamos, nós encontramos aqui diversos resultados que poderiam ter sido refinados pelo tipo de organismo que se deseja estudar, mas como essa busca é feita por homologia da sequência, o próprio site já te dá aqui que essa sequência se refere à malato desidrogenase da Arabidopsis. Então, a gente escolhe uma dessas sequências. E aqui neste banco de dados nós podemos encontrar diversas informações sobre a nossa proteína de interesse. Inicialmente, a citação primária em relação a essa proteína, os autores e até mesmo o link que direciona para o artigo publicado, a descrição molecular dessa proteína, componentes que se ligam a ela, dados estruturais sobre essa proteína. Aqui, imagens sobre a sua estrutura tridimensional. Então, nós temos aqui diversas imagens dessa proteína
sobre vários ângulos. E aqui nos links acima, nós encontraremos, por exemplo, a sequência da proteína, que no caso nós já tínhamos. Essa sequência pode ser obtida no formato FASTA, assim como lá no site do NCBI. Nós temos aqui embaixo a referência sobre quais as suas cadeias idênticas, e se quisermos também observar todas as cadeias. Nós temos aqui uma figura sobre as suas estruturas secundárias, onde nós encontraremos folhas beta, onde nós encontraremos alfa-hélice nessa proteína, e alguns outros parâmetros. Nós também temos a aba de anotações, no qual encontramos diversas anotações para proteínas semelhantes a essa. Nós temos a sequência, a similaridade da sequência, que nada mais é do que o BLAST, assim como nós realizamos no NCBI e que também pode ser realizado em diversos outros sites. E aqui quais proteínas que têm estes graus de similaridade. Nós também temos a similaridade em relação à estrutura tridimensional, essa primeira similaridade em relação à sequência primária de aminoácidos. Aqui nós temos a similaridade da estrutura tridimensional. E aqui nós observamos que, embora em relação à sua sequência primária existissem várias proteínas que tinham uma similaridade até mesmo alta, aqui nós observamos que o alinhamento estrutural não tem disponível proteínas similares, exceto para a cadeia 3HHP.A, que tem uma identidade maior do que 50%, mas assim mesmo é uma similaridade um pouco baixa. Aqui nós também temos dados da literatura, artigos científicos que estudaram essa proteína, a parte de biologia e química, métodos utilizados, geometria e links de outros sites que também trabalham com ferramentas de bioinformática relacionadas ao estudo de proteínas. Aqui, por exemplo, na parte de geometria, nós podemos encontrar a estrutura tridimensional dessa proteína. Aqui nós podemos, então, visualizar a estrutura tridimensional dessa proteína. Aqui na parte superior encontramos a sequência de aminoácidos de cada cadeia que compõe a estrutura tridimensional da proteína. Então, aqui temos todas. E nós podemos visualizar cada uma dessas cadeias separadamente. Por exemplo, aqui está selecionada a cadeia A. Nós podemos visualizar também, selecionando aqui, outras cadeias. Por exemplo, neste caso, a cadeia B. Este site ainda tem outras diversas ferramentas, e nós voltaremos a utilizá-lo mais adiante.
Se tratando então da análise em si de proteínas, existem diversos sites que podem ser utilizados para esse fim. Um deles é o site expase.org, no qual nós encontraremos uma série de ferramentas que podem ser utilizadas neste estudo. O interessante deste site é que ele possui um link com diversos bancos de dados em relação a proteínas, como por exemplo ProCite, SwissProt. Então, a partir deste site, nós podemos acessar diversos outros bancos de dados relacionados à proteína. Ao clicarmos aqui em Results, nós encontramos as diversas ferramentas que podem ser utilizadas através deste site. Essas ferramentas são diversas, como nós podemos ver. Infelizmente, não teremos como detalhar cada uma delas. Mas nós podemos, por exemplo, acessar o BLAST, que será feito assim como nós realizamos nos outros dois sites anteriores. Nós podemos, por exemplo, acessar o ProCite, que é uma plataforma interessante, pois nos permite analisar domínios funcionais dessa proteína. Basta que a gente tenha a sequência da proteína, neste caso não precisa ser no formato FASTA, então nós vamos até nossa proteína no Word, copiamos essa sequência, e colamos, e clicamos em Scan, sendo que a gente seleciona a alternativa excluir padrões com alta probabilidade de ocorrência. Este é um site interessante, pois ele nos dará de uma forma ilustrativa os diversos domínios de uma proteína. Então, a partir dessa sequência, a gente obtém aqui estes domínios, que no caso foi encontrado apenas um, sem nenhuma ponte de sulfeto, pois aqui nós temos uma legenda para sinais que poderiam ocorrer nessa imagem que seria gerada, o sítio ativo, outros sítios. Então nós temos aqui o sítio que foi encontrado através da sequência que nós utilizamos. Ao clicar sobre este domínio, nós podemos obter mais informações sobre este domínio, como por exemplo o seu padrão consensual, alguns trabalhos que tenham sido realizados em relação ao mesmo. Então, essa é a plataforma ProCite. Outra ferramenta que nós podemos utilizar no site do Expase é, por exemplo, o Takeoff. Então, nós clicaremos na opção regular. E aqui nós podemos realizar o alinhamento entre duas ou mais sequências em formato FASTA. Então, por exemplo, nós utilizamos aqui as nossas duas sequências obtidas no site do NCBI. Nós poderíamos escolher a opção de enviar este resultado para o nosso e-mail pessoal, mas no caso, observaremos aqui no site mesmo e submetemos. Então, nós encontramos aqui agora diversas opções, por exemplo, o alinhamento por Clustal W, que nós podemos checar também, e o score de alinhamento diretamente do Takeoff. Na verdade, todas essas ferramentas têm um único objetivo, que é analisar a homologia dessas proteínas. No entanto, nós obtemos aqui resultados com ferramentas diferentes. Aqui, pelo Clustal W, a gente tem este resultado analisando as duas sequências que nós colocamos inicialmente, onde o asterisco reconhece 100% de homologia. A gente vê aqui que são proteínas ligeiramente homólogas, com alguns aminoácidos de diferença. E aqui nós temos este resultado dado pelo Takeoff em si. É um pouco mais ilustrativo, né?
melhor de ser visualizado quando realizado no T-COP. Aqui nós temos uma legenda, que de azul a verde nós temos a baixa identidade. Nos tons aqui de amarelo e laranja nós temos média identidade e boa identidade nos aminoácidos selecionados em vermelho. Então nós temos aqui, de certa forma, uma boa homologia entre essas duas proteínas, com o score aqui de 91, que é um score relativamente bom. Nós podemos encontrar o Clustal W aqui também na página inicial do êxtase, assim como as diversas outras ferramentas que nós podemos utilizar. Partindo agora da ação subcelular de proteínas, nós temos o site Aramenon. Neste site, nós podemos predizer a localização subcelular de algumas proteínas, entre outras funções. E este site foi desenvolvido inicialmente, principalmente para Arabidopsis, por isso Aramenon. Mas atualmente ele já tem disponível informações sobre outras espécies também. Aqui nessa seção, tipos de ferramentas que esse site trabalha. Por exemplo, nós podemos predizer domínios transmembrana, a modificação de lipídios pós-adicional, a localização subcelular e outras funções como coexpressão, estrutura secundária, etc. Clicando nesses links, nós vamos diretamente para outros sites que podem realizar também esses serviços. Voltando à página inicial e partindo para a nossa pesquisa, nós vamos buscar então a nossa enzima de estudo, malato-desidrogenase. E aqui nós a encontramos em algumas espécies. Como nós estamos buscando essa enzima na Arabidopsis, nós clicaremos aqui. Abrindo essa outra página, que nos mostra diversas notações para a mesma proteína. Aí vamos escolher uma dessas, por exemplo, a primeira, e clicando aqui sobre o link que a identifica, nós encontraremos essa página. Nessa página nós obtivemos diversas informações sobre a proteína, como por exemplo, outros nomes relacionados a essa, a sua região codante do gene, inclusive aqui clicando sobre essas regiões nós podemos ter acesso a outras informações. Enquanto aliado, nós também temos aqui informações sobre os processos metabólicos que essa promovida. Aqui nós podemos encontrar a sequência de nucleotídeo codante em relação a essa proteína, bem como sua sequência genômica, a sequência de cDNA, mas, por exemplo, a sequência codante. Aqui nós temos links que acessam cada um dos domínios descritos dessa proteína, links até mesmo para polimorfismo dos genes que codificam essa proteína, entre outras informações. Então, quando nós clicamos aqui sobre a região codante do gene, nós abrimos essa página. O gene e a região codante da proteína. Para ver a sequência de DNA, no caso da sequência codante que nós clicamos. Nós abrimos essa página com a sequência. Nós podemos também, neste ícone, sobre a expressão,
no qual seremos direcionados para essa página. São algumas ilustrações interessantes sobre sua localização, sendo que aqui embaixo nós temos um score, né, uma legenda sobre as cores que são utilizadas. Se nós clicarmos neste ícone da localização subcelular do gene, nós encontraremos também aqui uma legenda sobre o nível de confiança da predição dessa localização subcelular. Então, por exemplo, essa proteína ela pode estar presente no núcleo, ela pode estar presente na mitocôndria, no vacúolo, mas num nível de confiança menor. E no nível de confiança intermediário a maior, essa proteína pode estar presente no cloroplasto da planta. Ao clicarmos também aqui, por exemplo, nós também encontramos aqui uma árvore filogenética relacionando esse gene a genes em outras espécies, né? E aqui com uma legenda sobre a similaridade da sequência e a similaridade da expressão dessa proteína. Nós também podemos clicar neste ícone que nos remete a algumas funções nos processos biológicos e também na localização celular em alguns componentes. Então, essa proteína pode estar presente na mitocôndria, na membrana plasmática, no cloroplasto, entre outros. Ao clicarmos em sequência, a gente pode obter alguns domínios dessa proteína, os domínios que a compõem, ácidos, que pode ser dessa maneira que está representada, no formato FASTA, se quisermos. Sequência de cDNA e a sequência genômica, já nos sinalizando qual é a região codante dessa proteína. E aqui, ilustrativamente também, esse gene, a sua região 5 e o exon. Se clicar, encontramos aqui uma avaliação semelhante à que já vimos em outras páginas da sua localização subcelular. Neste local, nós temos aqui uma legenda que quanto mais escuro o tom de verde, maior a probabilidade dessa proteína estar localizada no cloroplasto. Em azul, quanto mais escuro, maior a probabilidade de estar presente na mitocôndria. E em rosa, maior a probabilidade de estar localizado em vias secretórias. A partir da análise feita pelo site, a gente obtém um score de confiança dessa predição subcelular. Então, provavelmente, essa proteína tem uma maior chance de estar presente no cloroplasto do que em outros locais da célula. Aqui também nós temos essa mesma legenda de quanto mais escuro o tom de amarelo, maior a chance de ter sofrido modificações pós-traducionais de lipídios, como por exemplo palmitoilação, milestilação. Porém, no caso da proteína de interesse nosso, a malato-deshidrogenase, nós observamos aqui todos em branco, então provavelmente não ocorre essas modificações de lipídios. Aqui no ícone de cluster, nós também abrimos outras páginas. Aqui com essa proteína na Arabidopsis ou em outras espécies, no caso nosso interesse é a Arabidopsis. E aqui nós podemos encontrar cladogramas relacionados a essa proteína. Observando aqui então
seu grau, podemos dizer, de parentesco com outras espécies. Aqui nós podemos também obter o alinhamento com essas outras espécies. Nós também podemos obter aqui o grau, né, o percentual de identidade dessa proteína com outras aqui relacionadas e também podemos obter esse alinhamento. Outro site de predição de localização subcelular é o Predotar. Nós podemos encontrar esse site buscando no Google mesmo ou aqui por esse link. Então, nós pegaremos a nossa sequência de interesse, no caso, a malato desidrogenase, no formato FASTA. Inserimos nessa caixa. E aqui nós selecionamos qual opção, se nós queremos uma sequência de planta ou de animais ou fungos. No nosso caso, como é de planta, a gente seleciona e envia. Então, obtemos esse resultado. A nossa proteína, nossa sequência de interesse. Qual a probabilidade dessa proteína estar localizada na mitocôndria ou no plastídeo? E aqui já o resultado nos indicando que provavelmente esta é uma proteína presente no plastídeo. Esse site é muito simples e nos dá somente essa informação. Outro site que podemos buscar é o Mitoprot, que prediz a chance dessa proteína estar localizada na mitocôndria. Neste site, nós não precisamos colocar a sequência no formato FASTA, mas essa sequência tem que necessariamente iniciar com a metionina. No nosso caso, ela já está sequenciada dessa maneira, pois a metionina identifica o sítio de iniciação. Nós colamos aqui a sequência e submetemos. Aqui, no resultado, ele nos dá alguns scores, como por exemplo, o sítio de clivagem e a sequência clivada, pois para a determinação da probabilidade dessa proteína ser uma proteína mitocondrial, ele leva em consideração a clivagem dessa proteína e a sua hidrofobicidade, e a probabilidade de ser uma proteína de membrana, transmembrana. Então, ele nos dá esse sítio de clivagem, a sequência clivada, a escala de hidrofobicidade utilizada, na verdade, essa hidrofobicidade é dada em resultado de 4 escalas diferentes, a probabilidade dessa proteína ser exportada do núcleo para a mitocôndria, que no caso será de 79%. Nós podemos perceber com esses resultados que não existe um consenso quando nós buscamos diferentes ferramentas. Por 2 sites diferentes, nós observamos que a probabilidade dessa proteína estar no cloroplasto é muito maior, mas neste momento a gente encontra aqui uma probabilidade de praticamente 80% dessa proteína ser também da mitocôndria. Outro site também de predição celular que nós podemos utilizar é o CloroP. Este site prediz a probabilidade dessa proteína estar localizada no cloroplasto. É um site também bem simples, assim como o Mitoprot. Nós colamos aqui a sequência no formato FASTA e submetemos. E encontramos aqui o nosso resultado com o tamanho dessa proteína e seu score de probabilidade de estar presente no cloroplasto, que no caso foi de 59%. Então, nós observamos novamente esse paradoxo entre um site e outro, né? Aqui nós encontramos uma probabilidade menor do que nós encontramos para a mitocôndria, mesmo nos sites anteriores tendo nos mostrado que a probabilidade era maior
dessa proteína está no cloroplasto. Nós ainda temos o site PSORT, que também é um site de predição de localização sobre o celular. Então essa é a página do PSORT. E nós vamos observar aqui que o PSORT tem várias plataformas, cada uma para um objetivo diferente. Por exemplo, o PSORT 2, ou o Wolf PSORT, ele é utilizado para predição para fungos, animais e plantas. O PSORT na versão antiga também é para bactéria e sequências de plantas. Então nós utilizaremos o Wolf PSORT, que é uma plataforma mais nova relacionada à pesquisa de plantas. Aqui nós também temos outro PSORT 2 que é para animais e leveduras. O PSORT B, que é para bactérias gram-negativas. Mas então utilizaremos o Wolf PSORT. Aqui nós selecionamos qual organismo que nós pretendemos buscar. No caso, será a planta. Nessa área, nós vamos colar a nossa sequência no formato pasta. Conferindo aqui, está no formato pasta. E enviamos. Aqui nós clicamos em detalhes. E aqui então, o site nos dá a sua localização celular. Aqui ele nos dá algumas proteínas, né, e seu grau de identidade com a nossa proteína de interesse e a localização de todas essas proteínas. Apenas a última aqui foi predita de estar no vacúolo, todas as demais no cloroplasto, e aqui a nossa, que nós já até clicamos sobre essa proteína em outros sites, que tem 100% de identidade com a nossa sequência. Na verdade, não é essa proteína do site, é a nossa proteína de interesse, a proteína da Arabidopsis. Então, se nós clicarmos aqui no 100% de identidade, nós obtemos aqui o alinhamento dessa proteína. E aqui, no caso, todos os asteriscos, né, se referem a 100% de identidade, pois é realmente a nossa proteína. Clicando aqui no link seguinte. Nós podemos obter o mapa do cromossomo que o gene dessa proteína está localizado, no caso do cromossomo 3. E as suas regiões codantes aqui, ó, que também são links que podem ser acessados. Outro site interessante que podemos buscar é o NetFOSS, que prediz sítios de fosforilação, que pode ser de interesse em alguns estudos. Afinal de contas, a fosforilação de uma proteína pode determinar a sua atividade, dependendo da proteína. Então, no caso, por exemplo, do desenvolvimento de novos fármacos que busquem inibir a atividade de uma proteína, por exemplo, deve-se conhecer qual é o sítio de fosforilação para que essa proteína possa ser inibida ou possa ser estimulada, dependendo de qual for o interesse. Então, nós buscaremos aqui neste site, que é o NetFOSS. Nesse site, nós também inserimos aqui nossa região, nossa sequência, no formato pasta. E ele utiliza como algoritmo para a predição do sítio de fosforilação os aminoácidos tirosina, serina e treonina. Dependendo do nosso interesse, nós podemos selecionar qual desses que nós queremos. Se só tirosina, só serina, só treonina. No caso, nós vamos deixar marcado aqui os 3 aminoácidos e para gerar gráficos. Então aqui nós encontramos, né, a nossa sequência, a identificação de todos os aminoácidos que ele prediz como sítios de fosforilação, as serinas, tirosinas e treoninas, e o número de cada um desses aminoácidos na sequência.
e é cada um desses aminoácidos individualmente e seu score de probabilidade de que seja um sítio de fosforilação realmente. Nós temos aqui scores de 70%, 58%, 97%. Então, quanto maior esse score, maior a probabilidade que este seja um sítio de fosforilação. Nós temos isso separado para as serinas, para as treoninas e para as tirosinas. E aqui embaixo nós obtemos um gráfico com todos esses aminoácidos e o seu score de predição de fosforilação. Nós temos aqui uma linha como se fosse um ponto de corte e todos os aminoácidos que estão acima desse ponto de corte provavelmente podem ser sítios de fosforilação dessa sequência que nós utilizamos. Tendo aqui então todas essas sequências, né, de serina, treonina e apenas 2 tirosinas. Agora nós vamos apresentar o último site em relação ao estudo estrutural de proteínas, e é o site PIFAN. O PIFAN é um site bem interessante que ele apresenta diversas ferramentas que nos permitem, por exemplo, alinhar as proteínas, analisar domínios estruturais, analisar a sua estrutura tridimensional, comparar com outras famílias de proteínas, comparar com outras proteínas já conhecidas, e nos permite também acessar diversos outros bancos de dados através de links que nos direcionam para outros sites. Nós podemos buscar aqui, por exemplo, por família, por clã, por sequência. Geralmente essas buscas são direcionadas com identificadores do site PDB, que nós vimos no início deste tutorial, que é um site também, um banco de dados de proteínas. Mas nós também podemos buscar aqui pela sequência da proteína, que nós já buscamos lá no site do NCBI e salvamos no Word, então nós pegaremos aqui a sequência para colar naquela caixa. Não precisa ser no formato FASTA. Então inserimos a sequência, clicamos em Go e obtemos então este resultado. Aqui nós podemos ver a presença de 2 domínios, assim como nós já encontramos em outros sites que nós observamos essa mesma proteína, malato desidrogenase. Então nós temos aqui o domínio lactato desidrogenase de ligação do NAD e o domínio C-terminal. Então nós podemos clicar em um desses para obter mais informações sobre esses domínios, ou aqui nos links também logo aqui abaixo, que direcionam para o mesmo local. Por exemplo, então, clicando no primeiro domínio de ligação do NAD. Nós encontramos então essa página, que nos apresenta aqui ao lado a estrutura tridimensional desse domínio, e algumas ferramentas aqui na barra superior e na barra lateral esquerda. Tanto a barra lateral quanto a barra superior nos direcionam geralmente para páginas semelhantes e para análises semelhantes. Então nós podemos clicar aqui, por exemplo, em arquiteturas, e aí nós encontraremos algumas proteínas semelhantes e aqui os seus domínios. Nós podemos clicar no link de sequências. Encontraremos aqui também mais de 9.000 sequências que podem ser com a nossa sequência de interesse, se for o caso. Nós podemos clicar em interações, no caso foi encontrado apenas 2 interações entre estes domínios. O site nos mostra uma figura ilustrativa de todas as espécies que possuem este domínio. Tudo isso também pode ser feito aqui na lateral, né? Onde nós encontramos sequências, pode ser feito aqui no alinhamento. As interações, as estruturas que nós também encontramos aqui. Nós podemos aqui também clicar neste link abaixo da ilustração da estrutura tridimensional. E este link vai nos direcionar para uma página do PDB.